saudar a todos que conseguiram aderir. Boa tarde a todo mundo que está presente, boa tarde aos painelistas, principalmente porque eles precisam ter muita força mesmo para fazer a sua apresentação, as suas apresentações. Em primeiro lugar, eu, como sempre tenho feito, explicar o conceito de Zoom Facul, explicar o que é Zoom Facul, qual é a ideia de Zoom Facul. Então, como eu tenho explicado de uma forma mesmo curta, Zoom Facul, pelo nome, Zoom de aproximação, zoom de câmera, etc. Zoom de aproximação, Facul de faculdade. Então, Zoom Facul é uma aproximação ao ambiente acadêmico. Basicamente, é essa a ideia, aproximar o pessoal ao ambiente acadêmico, tanto para aqueles que ainda não fazem parte desse ambiente, tanto para aqueles que já estão nesse ambiente, e também para aqueles que daqui a nada já não farão parte desse ambiente ou já não fazem parte, já estão no ambiente profissional. Então, é para nos conectarmos nós todos a esse ambiente, em primeiro lugar, como já temos feito até agora, dando-nos a conhecer ou debatendo acerca dos cursos, dessas especialidades que estudamos, ou para alguns que ainda não estão nesse ambiente, que querem estudar, para que possam seguir as suas futuras carreiras, futuras profissões ou futuros cursos, tendo conhecimento do que está a seguir e o que esperar desse mesmo curso. Então, pronto, basicamente, esse é o conceito do Zoom Facul. Agora, para hoje, nós vamos aqui apresentar especialidades, como até escrevi no flyer, são especialidades que têm a ver com a flora e com a terra. Isto é engenharia florestal e engenharia agronômica. E para tal, temos aqui dois colegas que vão nos ajudar a fazer esse Zoom Facul, essas especialidades. Temos aqui o Kelvin Paulino, sozinho, e temos aqui o Orcelo das Neves Cumbe. Então, vou deixar com que eles se apresentem, dando aquelas informações que são necessárias para a sua identificação. Então, podem se apresentar, Orcelo e o Kelvin, não sei quem começa. Boa tarde, eu me chamo Orcelo das Neves Cumbe e faço engenharia agronômica na Universidade de Eduardo Mondlane. Boa tarde a todos, ou boa noite, dependendo do fuso horário, né? Também chamo-me Kelvin Paulino Sozinho e sou estudante de licenciatura em Engenharia Florestal na Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal da Universidade de Eduardo Mondlane, em Maputo. Certo. Então, já conseguimos perceber quem serão os nossos painelistas, basicamente. Então, pronto, como já dizia, hoje vamos fazer essa apresentação dessas duas especialidades, que são engenharia florestal e engenharia agronômica. E eu gostaria de dizer, né, mas sem querer também segurar muito tempo, gostaria de dizer que essa apresentação aqui é muito importante, especialmente dessas especialidades, porque essas especialidades são especialidades de muita mesmo, de extrema importância, mas são especialidades com pouca mídia, são especialidades de muita importância, mas são especialidades pouco faladas. Até devia ter mais engenharia ambiental, florestal e agrônomo, são especialidades de muita importância, mas com pouca mídia. Eu até tenho feito uma comparação no sentido de o médico preocupa-se mais com a saúde humana, e quando um ser humano tem dor de cabeça, por exemplo, é um problema, não é isso aí? É um grande problema. Agora, quando o meio ambiente tem dor de cabeça, quando o meio ambiente está doente, quero que entendam isso no sentido figurado ou conotado, não está falando no sentido literal, mas é isso aí mesmo. Quando o ambiente tem dor de cabeça, quando o ambiente está doente, quando o ecossistema está doente, quando o ecossistema está com dor de cabeça, esse é um grande problema não só para uma pessoa, mas para todo mundo. Então, é necessário que existam
que existam esses profissionais dessas especialidades como engenharia ambiental, florestal e até mesmo agrônoma, para que possam, eles são como se fossem médicos do ambiente, médicos do ecossistema. Eles garantem a manutenção, em parte, desse ambiente. Então, alguém está com o micro ligado. Ok. Então, são especialidades de extrema importância e é importante que as pessoas comecem a se interessar por essas especialidades e possam seguir com conhecimento do que são, do que esperar e também com gosto. Então, é muito importante abordarmos essas especialidades no dia de hoje. Não só olhar, principalmente quando fala de engenharia, olha-se mais para mecânica, civil, etc. Mas não, essas também são de extrema mesmo importância. Então, para começar, vamos fazer a apresentação da engenharia agrônoma com o nosso colega aqui, Orcélio das Neves. Orcélio das Neves, tenha bondade. Vou fazer o share screen. Desculpa que levar muito tempo a falar. Que tal? Tudo em ordem? Obrigado. Tudo em ordem, tudo em ordem. Então, a palavra é toda sua. Muito obrigado, Fernando, pelo convite e boa tarde a todos. Em primeiro, quero me apresentar. Eu sou Orcélio das Neves, estudante de Engenharia Agronômica na Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal. Bem, primeiro, quero dizer, a Engenharia Agronômica é dada com o intuito, primeiro. Desculpe, peço um minuto só. Sim, esteja à vontade, esteja à vontade. Sim, desculpe, o volume da televisão estava alto. Sim, continuando. Primeiro, quero dizer que o curso de engenharia agronômica é dado com o intuito de aumentar a produção e a produtividade, garantindo assim a segurança alimentar e sem comprometer o meio ambiente, de forma que as gerações futuras possam produzir. Não consigo mudar. Sim. Primeiro, é começar por definindo o que é engenharia agronômica. A engenharia agronômica é uma área que aborda as tecnologias e os processos relacionados com a produção agrícola, garantindo a segurança alimentar. O engenheiro agrônomo, dentro do curso da engenharia agronômica, te ensina métodos de como produzir, as tecnologias, o que é necessário, até ter uma produção agrícola, de modo a garantir a segurança alimentar no país. Um dos motivos que me fez escolher o curso de engenharia agronômica foi o sonho de ter uma empresa ou ter algo autônomo em si, sustentável, que não dependa de ninguém para me pagar em si. E paixão pelas plantas. Eu sempre fui a Machamba, via aquelas senhoras carregar gaduros, uau, plantas, então. Foi um dos motivos mais fortes que me fez a escolher a engenharia agronômica. O que é necessário, na verdade, para fazer a engenharia agronômica? Para fazer a engenharia agronômica, deve ter base da matemática, química, física e biologia. Por quê? A química é importante para entender as interações no solo, porque o solo contém água, sais, por aí fora. Então, é importante ter o domínio da química para poder entender essas interações. Da mesma forma, a condução da água dentro do solo são processos físicos que acontecem lá, para poder saber quando drenar e quando regar. A biologia, para entender os processos fisiológicos da planta, é quando deve regar para a planta não sofrer estresse e quando é um ponto ótimo. A pergunta que muitos fazem é onde podem fazer a engenharia agronômica? Primeiro, de referir que o termo engenharia agronômica pode diferenciar-se de instituição para instituição. Há instituições em Moçambique que, além de dar a engenharia agronômica em si, dão a agronomia. Mas desde já, entre um engenheiro agrônomo e alguém que faz agronomia, não há uma grande diferença.
Em Moçambique existem muitas instituições. Uma delas é a Universidade Eduardo Mondlane, que tem duas instituições. Uma é a Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal, e a outra é a Isodera. A outra seria a Unizambeze, localizada na Beira, e a Universidade Nhanhaxingué, localizada em Maputo, concretamente na Matola. E existem também várias instituições no país. Qual é o dia a dia do estudante de agronomia? Primeiro, dentro da faculdade, nós temos componente teórica e prática. Primeiro, em que dão os professores a componente teórica, em que vão dar as bases teóricas do determinado capítulo. E de seguida dão a prática, para consolidar a parte teórica. Desde já, dizer que um estudante que faz agronomia é acompanhado pela parte do laboratório, desde análise do solo, a tecnologia pós-colheita, como conservar alimentos e vários outros aspectos. Tem a parte do campo, em que os estudantes vão ao campo e ter atividades como levantamento de manifestação de determinada praga, mapear a praga e ver quais são os métodos mais sustentáveis para o controle. Há cadeiras que dão-se simplesmente como práticas, onde o estudante tem o privilégio de conduzir a sua própria cultura, desde a sementeira até a colheita. Isso dá ênfase à produção vegetal. Quais são as áreas de atuação? Muita gente, quando faz um curso, está preocupada com a área de atuação. Uma das áreas de atuação do engenheiro agrônomo é a gestão de solos. É importante fazer a gestão de solos para que o seu uso seja sustentável. Quando o solo é mal gerido, pode sofrer salinização, alcalinização, muita coisa. Então, um engenheiro agrônomo, ele atua na gestão de solos, de modo a usar técnicas que evitem a erosão, a salinização de solos e muitas outras coisas prejudiciais. Outra área de atuação do engenheiro agrônomo é a fitossanidade, garantir a sanidade das culturas. Um engenheiro agrônomo, ele deve ser capaz de saber identificar uma praga, doença no campo e saber recomendar para o controle da praga, assim garantindo que a produção seja próxima ao potencial da cultura. Outra área de atuação do engenheiro agrônomo é a fitotecnia. O que é fitotecnia? Na verdade, fitotecnia é a produção em si. A fitotecnia dá ênfase desde a sementeira, o manejo da cultura, as práticas agrícolas, tanto como monda, assim, a pulverizações, até a fertilização, até a colheita. Então, brevemente, um engenheiro agrônomo ele pode ser um supervisor do campo, uma pessoa que vai produzir. Um engenheiro agrônomo pode atuar também na engenharia rural. Por quê? O engenheiro agrônomo em si é formado para melhorar as condições de vida da população. E boa parte da população em Moçambique está outra no meio rural. E esta tem elevados níveis de desnutrição. O engenheiro agrônomo ele pode desenhar projetos com vista a melhorar a vida da população rural, para aumentar a renda, a qualidade de vida e nutrição. Outra parte da atuação do engenheiro agrônomo é a ecologia e meio ambiente. O engenheiro agrônomo ele é dotado, ele é capacitado para desenhar projetos que evitem a erosão, como a tecnologia de conservação de solos, onde dão métodos de como proteger o solo contra a erosão hídrica e eólica. Assim, o solo é protegido para que as gerações futuras possam utilizar de forma sustentável. O engenheiro agrônomo pode atuar na horticultura. Horticultura é basicamente a produção de hortaliças em si. O engenheiro agrônomo ele é capacitado, é formado para que ele consiga conduzir a produção de hortícolas. E em Moçambique é um mercado muito vasto. Então, um engenheiro agrônomo pode apostar na produção de hortícolas, porque ele tem um conhecimento básico e avançado nesse caso. Uma das recomendações
de recomendações para escolhas do curso é que o aluno, ainda no ensino secundário, ou se prepara, ele ter gosto pelos cálculos, ele gostar de cálculos em si, e fazer uma análise crítica, saber ler gráficos, muita coisa. E deve ter uma paixão pela produção, porque não basta só saber calcular, saber a parte teórica. Se não sabe, se não gosta em si das plantas, vai ser um estudante frustrado de vezes. E mesmo sendo não um estudante frustrado no futuro, assim que ele empregue, ele vai estar ali, mas simplesmente será por dinheiro. Então, primeiro, a pessoa deve ter paixão pela produção, paixão pelo que vai fazer. E muito obrigado pela atenção dispensada. Muito obrigado a você, Marcelo. Muito obrigado mesmo. Foi uma apresentação, como é que se diz, proveitosa. Proveitosa mesmo. A parte de questões, esclarecimentos, vamos deixar para o fim, né? Para não deixar também Marcelo relaxar um pouco e não prever um pouco. Então, muito obrigado, Arcélio. Eu dizia no chat que caso a conferência, né, termine assim, sem que nós tivéssemos a terminado, então é só aderir à conferência através do mesmo link. Por enquanto aqui não estou vendo nenhum indício de término, portanto podemos prosseguir. Mr. Kelvin, como é que vão as forças aí? Então, ainda estão em dia e Estou em dia. regeneradas. Consegue fazer o share da sua apresentação? Estou a tentar agora. Uhum. Quem tiver uma questão momentânea pode escrever no chat. Quem preferir esperar para poder não apresentar de um modo oral, também pode ser assim, sem problemas. E por Ou já já, conseguem visualizar? sim, está visível. Pode colocar no modo show. Ok. Pessoal, Boa tarde ou boa noite a todos. E eu, como o orador dizia, chamo Kevin Paulino Sozinho e vim falar um pouco do curso que eu faço, e um pouco mesmo, porque se tivesse de falar sobre tudo ia levar muito tempo e tempo aqui é reduzido. Então, eu sou estudante de licenciatura em Engenharia Florestal, na Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal da Universidade de Tumundamba. Em jeito de introdução, dizer que Moçambique é um dos poucos países da África Austral que ainda possui extensas áreas de florestas naturais cuja conservação e uso sustentável, desculpa, constituem um desafio para o país, e assim como a região, que é a região austral, assim como no mundo. Então, é imprescindível perder, ou melhor, falar sobre, deixar de lado esse curso. Dizer que engenharia florestal também é um ramo da engenharia que visa a produção de bens de origem florestal. Foco na palavra, ou nas duas junções, bens de origem florestal. Pois, muitas vezes, quando fala sobre engenharia florestal, as pessoas só olham pela madeira em si, mas na floresta temos bens madeireiros e não madeireiros. E como é que é feita a produção de bens de origem florestal? É feita através de manejo de áreas de florestas para suprir a demanda dos seus produtos, pois os produtos são aqueles que são necessários. As estatísticas mostram que pouco mais de 80% da população é dependente dos recursos florestais. Então, quando falamos sobre produção de bens de origem florestal, olhamos como a floresta nativa, que é aquela que possui heterogeneidade de espécies, assim como de produtos, ou a maior diversidade de espécies nesse caso, mas também existe aquela que é plantada, que é aquela que é plantada com certo objetivo, que há maior homogeneidade de espécies. E tanto a nativa, assim como a plantada, também providenciam a madeira. Não só tem os produtos são madeireiros, mas o foco geralmente tem sido para a madeira, que
E em Moçambique, não é só a parte da flora, que a engenharia florestal, apesar do nome florestal, remete à ideia de madeira, mas também engloba a componente da fauna, pois o engenheiro florestal é capacitado e dotado de conhecimentos científicos e práticos para fazer a gestão da fauna e de área de conservação, pois nas nossas áreas de conservação não só temos lá espécies florestais, seja elas madeireiras ou não, mas também temos lá a componente ambiental. Então, dito isso, podemos concluir que o engenheiro, ou melhor, a pessoa graduada nesse curso é generalista, pois possui base sólida de conhecimentos científicos amplos, tanto na teoria, assim como na prática, na área de produção florestal. Dito isso, também temos como algumas áreas de engenharia florestal, pois temos a gestão ambiental, e lá incluímos também a questão da fauna, pois temos lá a componente animal, como já disse anteriormente, mas também temos a questão de avaliação do impacto ambiental e reabilitação de áreas degradadas. Como podem ver nessa imagem, temos uma área degradada e, posteriormente, com a intervenção, é restaurada aos padrões minimamente aceitáveis, ou próximos ao que era antes do fenômeno que deve ter ocorrido para que a área fosse degradada. Também temos a área de manejo florestal, onde seja, também pode ser atuado tanto na floresta nativa, assim como na plantada, mas a ideia é garantir a sustentabilidade da produção ou da exploração daquela área. E quando falamos sobre sustentabilidade, podemos ter três pilares, que é a sustentabilidade ambiental, que é o foco, também temos econômica, assim como social, para garantir exatamente a exploração sustentável, tem que reunir todos esses três pilares da sustentabilidade. Mas também temos a área da tecnologia de produtos florestais, onde, com base nos conhecimentos que um engenheiro florestal possui, identifica uma espécie e, através dela, vai estudando quais são os possíveis usos que poderia adquirir daquele produto ou daquela espécie. Mas também temos a parte da mensuração florestal, que é mesmo, esse é um termo brasileiro, mas para o português de Portugal, nós podemos dizer que é medições, que é exatamente medir e, através de medição, pode ser através de estimativas ou de censo, mas a ideia é saber o quanto de madeira ou quanto de um certo recurso nós temos numa determinada área. Também temos a área de sensoramento remoto, que é mais ou menos através de medições indiretas, geralmente por imagens satélite, saber qual é o potencial ou quais são os recursos que temos naquela determinada área. Eu trago aqui um exemplo de um trabalho feito por um estudante do terceiro nível, que fez exatamente a classificação do uso e cobertura através de imagens satélite. Então, através disso, pode estimar quais são as áreas ocupadas pela floresta ou por outros tipos de uso naquele local, que é naquele parque de Limpopo. Mas também temos a parte da silvicultura, porque geralmente temos engenharia florestal ou em algumas instituições dão apenas a silvicultura, que é a parte da produção em si, que é a produção de mudas, assim como o seu devido plantio. Então, uma das dificuldades que eu tive, ou uma das inconveniências que tive na escolha do curso, é que quando eu escolhi o curso de engenharia florestal, as pessoas diziam: por que que você está a fazer esse curso, ou está a escolher esse curso, se as florestas estão a acabar? Então, a ideia é essa: se estão a acabar, certamente vão precisar de um engenheiro florestal para restaurar ou fazer novos plantios daquela tal floresta. Então, o que é necessário para fazer o curso de engenharia florestal? Desculpa, Os Kelvin. requisitos são, sim, Yeah. Aqui estou a ver uma sinalética, nos faltaram 3 minutos, então peço a todos, ao Kelvin, Marcelo e a todos, que possamos sair e reconectar através do tá mesmo certo, link, por favor. tá certo.